Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius Vieira, eu faço parte aqui da equipe da IRIA Nuremberg, da organização desse Congresso Analítica Digital. Gostaria de dar boas-vindas a vocês todos, agradecer a presença de vocês. Eu vou passar a primeira palavra a Nádia Bento, que é quem é a responsável pelo tema da analítica, né, da feira analítica aqui na Nuremberg, para que ela faça uma fala de boas-vindas. Nádia, por favor. Obrigada, Vinícius. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a 7ª edição do Congresso Analítica, primeira edição 100% digital. Então, muito obrigada a todos que estão conosco na tarde de hoje, todos vocês que talvez passaram aí ao longo desses 4 dias de conteúdo. Então, muito obrigada mesmo. Como nós sempre pensamos em inclusão, gostaria para que se tiver alguém na audiência que tem alguma deficiência visual, gostaria de me descrever. Eu tenho pele clara, cabelos longos, castanhos escuros, olhos também grandes, castanhos escuros. Estou usando uma blusa florida. Convido depois, quando cada um aqui dos nossos convidados for ter a palavra, se sentirem à vontade também, façam a sua descrição para a nossa audiência. E estamos encerrando hoje hoje é o nosso último dia aqui de encontro do Congresso Analítica. Nos vemos presencialmente de 28 a 30 de setembro de 2021 no São Paulo Expo, mas tem muito conteúdo sendo preparado para vocês, então acompanhe o site, mídias sociais. Em janeiro de 2021 tem muita novidade para vocês acontecendo. E, claro, novamente agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigada, LaborClean. Muito obrigada, Nova Analítica, pela confiança no nosso trabalho. Obrigada a Ríria, representada aqui, inclusive, pelo Vinícius, por toda a gestão do conteúdo. E, é claro, ao comitê, tanto da Feira Analítica quanto do Congresso Analítica, e por toda a dedicação e empenho ao longo desses anos. E chegamos, então, ao último dia de evento e vamos falar sobre nanotecnologia. É claro que estamos mantendo aí esse nível de experts para discutir esse assunto com vocês. Eu gostaria de apresentá-los e passar a palavra para o nosso moderador Vinícius. Então, gostaria de dar muitas boas-vindas aqui para o nosso palco virtual ao professor Dr. Tiago da Cruz Canevari, ao professor Dr. Sérgio Humberto Domingues, ao Dr. Josué Martins Gonçalves e ao Dr. Elton Pereira Nogueira. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês na tarde de hoje e volto a palavra para o Vinícius para moderar o debate. Uma ótima tarde. Legal, Nádia. Muito obrigado. Reforço aqui também o agradecimento a você, né, que não mediu esforços para que a gente pudesse realizar esse conteúdo online nesse ano. Eu gostaria de reforçar que todos os participantes podem e devem enviar as perguntas pelo chat da ferramenta. Então, ao longo das apresentações, eu peço que vocês escrevam no campo aí do chat da ferramenta, que essas perguntas vão vir aqui para nós vamos selecionar e no horário dedicado ao debate, nós vamos passar elas para os especialistas. A dinâmica é bastante objetiva, né, e simples, como deve ser, como nós entendemos que deve ser assim nos eventos online. Então, o Dr. Tiago Canevari vai fazer uma primeira exposição conceitual sobre nanotecnologia. A gente está prevendo por volta de 30 minutos. E depois nós teremos a contribuição, né, dos outros especialistas, assim apresentados pela Nádia, o Dr. Sérgio, Josué e Elton. Cada um deles terá aproximadamente 15 minutos para fazer comentários e complementar a apresentação do Dr. Tiago. E ao final desse conjunto de apresentações, nós vamos trazer essas perguntas para que possamos aí aproximadamente até às 18 horas finalizar esse conteúdo sobre nanotecnologia. Então, eu vou passar a palavra ao senhor professor Dr. Tiago. Fique à vontade para compartilhar a sua tela também, para que você possa fazer a sua apresentação. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Nádia. Eu quero agradecer, primeiramente, a organização, né, do Congresso de Analíticas, né, Digital, e dizer que eu estou muito feliz em poder participar, principalmente com a colaboração de todos os nossos convidados aí, Josué, Elton e Sérgio,
né, que a gente vai tentar fazer aí, explicar o máximo possível e abranger da melhor forma possível a nanotecnologia, né? E vou compartilhar aqui o slide que eu preparei, né? Todo mundo está vendo aí? Perfeito. Então, no painel de nanotecnologia, eu vou começar falando da importância, né, da nanotecnologia, né? Porque tudo que nós temos de materiais, né, no mundo, praticamente, são feitos de moléculas e átomos, né? E quando a gente diminui em tamanho, né, que é onde a gente vai ver daqui a pouco a definição de nanotecnologia, isso interfere em todas as propriedades, né, físico-químicas e que estão relacionados com o mundo normal que a gente está acostumado a ver, né? Então a gente começa a ver coisas assim, materiais e na dimensão que nossos olhos, né, conseguem enxergar. Só que a nano não, a nanotecnologia, a gente vai ver a definição logo mais, que não são coisas que nossos olhos não conseguem enxergar, né? Então a gente precisa de ferramentas, né, para que a gente consiga entender toda essa parte de nanotecnologia. Então a nanotecnologia, ela está vindo para revolucionar, né, produtos e serviços, né? Ela não está aí só com a parte da química ou da física que vai vir e não vai ficar ali como teoria, né? Não, ela está sendo implementada, ela está sendo uma realidade. E para a gente entender, né, um pouco de nanotecnologia, né, porque a nanotecnologia está relacionada com a pesquisa e desenvolvimento, né, a capacidade de manipulação de outras estruturas, outros compostos, né, a partir de átomos e moléculas, né, que tem dimensões aí, né, de 1 a 100 nanômetros, que está na nanoescala, né, que possui aí as propriedades físico-químicas distintas, né, em comparação ao mundo real que a gente está acostumado. Mas não é só a manipulação, né, de novos materiais envolvendo átomos e moléculas que contempla a nanotecnologia, né? Também tem a capacidade de entender e criar dispositivos, né, sistemas que dê condições para a gente entender e caracterizar os nanomateriais, né, e principalmente as suas aplicações, né, e funções. Então, tudo que está relacionado à manipulação de átomos e moléculas e os instrumentos que são necessários para a gente entender esse mundo nano, né, faz parte da nanotecnologia, né? E tem uma descrição também chamada de nanociência, que é o estudo dessas propriedades, né? Então, nós temos o ramo da nanotecnologia e da nanociência. Então, para a gente ter uma noção, né, de tamanho, quando a gente fala de nanotecnologia, né, quando a gente está falando nano, né, que remete-se a não, né, então é a parte de 10 a menos 9, né? Então a gente está ali em escalas muito, muito pequenas comparadas ao que a gente está acostumado no mundo real. Então, se a gente vê uma comparação aí, né, entre a galáxia, o Sol, a Terra, os seres humanos, né, as células, né, então a gente vai vendo que vai diminuindo em ordem de grandeza, uma diminuição muito significativa, né? Então, se a gente comparar um fio de cabelo que está por volta de 100 micron, né, 10 a menos 6, com uma molécula, né, um átomo, né, de 1 nanômetro, né, 10 a menos 9, então aí nós estamos aí com a diferença de uma grandeza de 1000 vezes, né, de tamanho. Então, é muito pequeno, né? E tudo isso, né, precisa-se como eu disse anteriormente, de ferramentas para que a gente consiga entender, né, e controlar essas estruturas, né, e até as suas aplicações. Então, o desenvolvimento de microscópios, né, nanoscópios, que são de importantíssima função para a gente entender principalmente essas estruturas, né, e principalmente direcionar suas aplicações, né? Que a gente vai ver que a implicação da nanotecnologia ela está em todas as áreas, né? Ela é multidisciplinar, né? E a gente vai conseguir caminhar um pouco em todos os ramos aí que envolvem a nanotecnologia. Então, para a gente ter uma noção, né, da nanotecnologia, a nanotecnologia ela já existia na natureza, né? E só que a gente não associava essas propriedades, né, com a nanotecnologia, né? Um dos principais exemplos, né, é a flor de lótus, né, que a gente vê aí
como essa flor bonita, né? Mas ela tem as folhas que tem aí uma parte estrutural, né? Que são espinhos ou ceras, né? Na ordem de nanômetros, né? Que faz com que a água, né? Ao interagir com essa superfície dela, que tem uma diferença de polaridade, faz com que a água ela não se espalhe, né? Ela não consiga abranger toda a superfície, né? Por quê? Porque nós temos uma diferença de interação líquido-sólido, né? Na superfície dessa flor de lótus, né? Que é constituída por partículas nanométricas, né? E diferença de polaridade, que a gente sabe que a água é polar e essa superfície é um pouco apolar, então ela não molha, né? Ela continua fazendo com que a água fique com sua tensão superficial alta, né? E isso gera o quê? Gerou aplicações, né? E na fase de superfícies autolimpantes, de produtos nanotecnológicos, né? Hoje a gente vai ver, existem, né? Roupas, sapatos, né? Vidros que não molham, né? Não sujam, né? Então, devido a esse efeito de lótus, né? Que é muito comparado, né? A esses novos produtos, para surgiram que novas propriedades e novas características relacionadas a isso. E além da flor de lótus, né, na natureza também a gente tem o quê? As cores, né, das asas da borboleta, né, os pés das lagartixas, né, por que elas conseguem ficar de ponta cabeça ao escalarem as paredes, né? Então tudo isso está relacionado com as partículas nano que a natureza já apresenta, né? E há uma característica interessante, né, da cor das asas da borboleta, é que essa cor das asas da borboleta não está relacionada à presença de corantes ou pigmentos, né? E sim, a estrutura que compõe as asas da borboleta, né, ela tem distâncias, né? São estruturas camadas, né, no qual as distâncias entre essas camadas são na ordem de nanômetros. Então, a cor gerada aqui, né, é devido à difração da luz por essas camadas, né, que segue a lei da difração, né, que está relacionada, então, com a diferença de tamanho, né, entre essas camadas e a interação da luz com essas camadas, né, remete-se a cores originais e únicas, né, que não, se você comparar a um pigmento ou a um corante, a gente não conseguirá ter a cor intensa e das asas das borboletas. Isso não vale só para as asas das borboletas, mas para cores de alguns besouros, né? E até da safira, né? Desculpa, safira não, das opalas, né? Que são minerais que têm cores distintos também, que não estão relacionados com pigmentos e sim com a estrutura nano, né? Que apresentam essas espécies ou esses materiais. E o parte de nano, né? Ela não veio recentemente que tem a definição de nanotecnologia, mas nos primórdios, né? Já há muitos anos atrás já existiam, né? Essa parte nano, né? Que a gente via aí em igrejas muito antigas, né? Devido ao quê? A presença de nanopartículas de prata, né? Partículas de ouro, né? Estruturas distintas, né? Esféricas, piramidais, entre outras, né? Que geralmente interfere na energética desses nanomateriais e nas cores que eles apresentam, né? Então a gente pode ver aí, ó, muitos desses produtos, né, cálice de Licurgo, né, que também tem aí cores distintas que foi só conhecido com o advento da nanotecnologia, né? Então o nano, né, já existe há muito tempo, só que a definição de nanotecnologia e o emprego, né, em novos materiais para surgirem novas propriedades e características, que é um pouco recente. Então, a gente pode ter o quê? Um breve histórico, né, de quando começou essa história de nanotecnologia, né, em 1956, né, com engenharia molecular, depois em 1959, né, que tem aí um dos principais ícones, né, da nanotecnologia, que foi Richard Feynman, que disse que na cabeça de um alfinete ia conseguir colocar a enciclopédia, né, pela capacidade de armazenamento, né, que o nano, né, poderia proporcionar, né? E depois o termo nanotecnologia, né, foi desenvolvido e colocado, né, em prática em 1974. E em 1981 surgiu a nanociência, a nanotecnologia, né, pela
pelo desenvolvimento do microscópio do tunelamento, né? Porque, como eu disse anteriormente, não só a nanotecnologia não está só relacionada com o desenvolvimento de nanomateriais, né? De nanoarquiteturas, mas sim também de equipamentos, né? Que nos forneçam capacidade de entender a nanotecnologia, de conseguir caracterizar esses nanomateriais e ver a sua estrutura, né? E conseguir entender mesmo, né? Toda essa parte nano que está envolvida, né? E depois, né? Eric Drexler, né? Que foi um dos papas também aí, né? De motores de criação, né? Que está diretamente relacionado com o desenvolvimento da vida, né? Os DNAs, tudo isso é nanotecnologia, né? Que se a gente for ver, o nano já existe, como eu disse, já existia há muito tempo. E dentro da nanotecnologia existem os nanomateriais, né? Que são aí o principal objetivo, né? Dessa dimensão, dessa escala, né? Que todo material sólido, né? Que possui ao menos uma dimensão na escala nano, né? Considerando a escala nano, né, mais estudada, com propriedades, né, que surgem propriedades distintas, né, de 1 a 100 nanômetros. Então, tendo ao menos uma escala, né, na dimensão nano, a gente tem possibilidade de obter diferentes formas, né, que é o 0D, o 1D, 2D e 3D, né, no qual o 0D, todas o eixo, né, X, Y e Z estão dentro do tamanho nano, né? O 1D existem 2 eixos, né, no tamanho nano, o 3D apenas um eixo no tamanho nano, né? Por isso que ele é planar, e o 3D não tem nenhum eixo no tamanho nano, que é o que a gente chama de bulk, né? O macroscópio, né? Então, as diferentes dimensões, né, no eixo X, Y, Z, né, que tem aí parte nano, né, tamanho nanométrico, gera diferentes estruturas que vai gerar também diferentes propriedades e aplicações ao longo de todo esse material ou de equipamentos e produtos que serão formados. Então, um exemplo disso, né, da diferença, né, do 3D, né, para o 0D, né, ou 2D e assim consequentemente, está o ouro, né, o metal ouro, né, que a gente conhece, como a gente conhece ele in natura, né, ele tem essa cor dourada, né, que tem aí um tamanho fora da estrutura nano, e quando a gente leva em consideração, né, o tamanho nano, né, das dimensões das nanopartículas, considerando 18 nanômetros até 250, a gente vê cores distintas, né? Por que isso, né? Porque na verdade os nanomateriais, principalmente nanomateriais metálicos, eles possuem aí uma energia superficial muito grande devido ao grande número de átomos que se encontra na superfície. E a presença de átomos, né, em grande quantidade na superfície, né, favorece com que os elétrons fiquem soltos, né, ou móveis, né, com alta mobilidade na superfície. E essa mobilidade, esses elétrons na superfície, conseguem interagir de forma efetiva com a radiação eletromagnética. Então, esses elétrons soltos, são considerados são denominados plasmons, né? Então, a gente tem aí o efeito plasmônico que gera essas cores distintas, né, na nanopartícula de ouro, né, que está relacionada diretamente com o tamanho que elas apresentam. E isso não é visto quando a gente tem o bulk, né, do ouro, né, um material com dimensões que não estão na escala nano. Então, esses elétrons soltos na superfície, né, devido à grande quantidade de átomos que existe no mundo nano, né, favorecem a interação distintas com a luz, né, que pode ser tanto por absorção ou espalhamento, né, e aí gera-se cores distintas e a gente consegue identificar essas cores utilizando uma técnica analítica que é o ultravioleta visível, né? Então aí as ferramentas analíticas elas são importantes para a determinação e caracterização da nanotecnologia. E para um pouco de física, né, e para entender um pouco do que governa a nanotecnologia, né, se a gente levar em consideração, né, as forças que existem, né, a gente tem que a nanotecnologia tem muitas outras forças que estão relacionadas ao mundo micro, né, e macro, né, que são a força eletrostática, né,
tem a força de Van der Waals, tem o movimento browniano, né, que é o movimento aleatório das partículas em solução. Mas existe um termo, né, que não é empregado no mundo real, né, que é a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, para entender toda essas propriedades fisicoquímicas, essas características apresentadas pelos nanomateriais e pela nanotecnologia, ela é de fundamental importância, né? Porque senão a gente não conseguiria entender os principais fenômenos que existem, né? Principalmente o que eu já falei previamente, né? Das cores em função dos plasmas, né? Dos elétrons que estão na sua superfície. Então, essas forças, né? São importantes de ser levadas em consideração quando a gente está estudando o mundo nano, né? E aqui, só para ter um exemplo, né? Quando a gente diminui em tamanho, né? Do diâmetro das partículas, a gente aumenta muito a sua área superficial, né? Então, a gente vai ver que a área superficial, né, devido ao grande número de átomos na superfície, são responsáveis por praticamente todas as propriedades, né, dos nanomateriais, né, que fazem eles ser empregados em diversas áreas, né, principalmente na dissorção, catalisadores, né, para evitar superfícies de alta hidrofobicidade, né, não consegue espalhar água e ao mesmo tempo consegue, né, dependendo do material que você vai utilizar. E tudo isso está diretamente relacionado com o tamanho, né? E quanto menor o tamanho, maior a área que é coberta por essas nanomateriais, essas nanopartículas. E isso pode ser muito importante para usar, né, no desenvolvimento de produtos e equipamentos. Então, como eu disse para vocês no início, o mundo nano, né, a nanotecnologia, ela é multidisciplinar. Ela, além de ser multidisciplinar, ela é interdisciplinar. Então, envolve física, envolve medicina, envolve engenharia, envolve informática, envolve biologia, né, entre outros que existem, né? Então, é um ramo que vai se ramificando, vai abrindo um leque muito grande de aplicações, isso que a gente tem conhecimento, mas existem muitas outras aplicações que a gente ainda não foi descoberta, né? E que com certeza vai ter o nano envolvido, né? Então, a nanotecnologia ela veio para ficar e veio para revolucionar, né? Lógico que tudo isso depende do método de síntese, da empregabilidade, do tipo de material que você vai utilizar, né? Mas levando em consideração toda essa parte nano, né, eu vou dar um pouco de destaque, né, para eletroanalítica, né, que aí a gente usa a nanotecnologia, né, os nanomateriais, nanocompósitos, nanomateriais híbridos, né, para o quê? Para ter uma aplicação prática, né, quando a gente está mexendo com eletrodos, né, que a gente tem aí, né, uma célula eletroquímica, né, de forma geral, né, temos um potenciostato, né, onde a gente vai colher todas essas informações que a gente vai obter pelo eletrodo de trabalho, né? Lógico que esse eletrodo de trabalho ele pode ser de diversas formas. A gente tem eletrodos metálicos, a gente tem eletrodos de carbono vítreo, onde você modifica a superfície com nanomaterial. Nós temos esse exemplo aqui de um carbono de eletrodos impressos, né, que temos uma pequena área ali onde pode ser modificada, né, com o seu nanomaterial, e aplicações diversas, né, na parte de eletroanalítica, determinações de diversos analitos, né, tanto envolvendo impurezas, validação de métodos e tudo isso, né? Eu vou trazer um pouco aqui para vocês apenas a aplicação da eletroanalítica envolvendo nanomateriais, né, e nanocompósitos, né? Nesse caso aqui, foi desenvolvido um nanocompósito, né, de sílica com nanotubo de carbono, né, onde a gente pode olhar aí, através da microscopia eletrônica de transmissão, na letra B e na letra C, a microscopia eletrônica de varredura, né, onde a gente tem noção que os nanotubos estão incorporados dentro dessa matriz de sílica, e foi usado para modificar um eletrodo, né, e determinar o quê? Né, diferentes analitos, que é a dopamina, o ácido úrico e o paracetamol, simultaneamente. E quando a comparação desse eletrodo modificado com um eletrodo não modificado, né, a gente vê que a performance, né, e a capacidade de detecção desses analitos simultaneamente, ela aumentou, né?
Então, a gente conseguiu limites de detecção aí, né, parecidos, né, e não só nesse caso, mas em outros casos que a gente vai ver, muito próximos às técnicas analíticas convencionais, que é o ultravioleta visível, né, a cromatografia líquida, né, entre outras que têm aí disposição para serem usadas nas indústrias e no laboratório, né? Então, esse eletrodo foi utilizado para determinar esses analíticos na urina, né? Então, a nanotecnologia, os nanomateriais, né, sendo empregados aí, né, para determinar, fazer análises em amostras reais, né? Aqui é outro exemplo, né, que a gente fez, foi feito a nanopartículas de prata, né, sobre um nanocomposto, né, que já tinha nanotubo de carbono, né? Essa nanopartícula de prata pode ser ver que ela distribuiu por todo o material, o composto, né? Então foram utilizados aqui tanto como a microscopia de transmissão, microscopia eletrônica de varredura e o XPS, né, que é a espectroscopia fotoeletrônica de raio-x, né? Mas tudo isso para caracterizar qual que é se a nanopartícula foi formada mesmo, né? Então a gente consegue caracterizar que houve formação de nanopartículas pela espectroscopia fotoeletrônica de raio-x, e isso ao ser empregado, né, no eletrodo também de carbono vítreo, né, a gente conseguiu determinar e separar, né, isômeros fenólicos, né, que é o catecol, ressorcinol e a hidroquinona, né, que que também é muito considerado como interferente endócrino, né, que pode atrapalhar todo o sistema biológico, né, dos seres vivos aí quando dispensado, né, sem tratamento prévio, né. Então, de importante função nesse eletrodo, e foi utilizado para determinar essas espécies em água, né. Sempre mostrando que quando se tem um nanomaterial ou um nanocompósito, a sua performance em termos de corrente, né, e em termos de limite de detecção, ela é sempre, na maioria das vezes, melhorada em função ao material que não tem esses nanomateriais e nanocompósitos em sua composição, né? Aqui tem outro também, né? Só para mostrar para vocês que existem diversos tipos de nanomateriais, nanocompósitos, né? Nesse caso é um óxido de grafeno reduzido com quantum dot de carbono, né? Que são nanopartículas de carbono, né? E aqui também a gente consegue ver a diferença, né, de performance quando comparado com um eletrodo impresso, né? Quando só tem o óxido de carbono, desculpa, o grafeno oxidado, quando só tem nanopartícula e quando tem a interação entre eles, né? Então, o efeito sinérgico, né, de quando tem combinação de diferentes nanomateriais, geram novas propriedades e novas funções que são importantes para serem utilizados na eletroanalítica, né? Nesse caso, foi utilizado para determinar bisfenol, com limite aí de detecção de nanomolar, né? Então, a gente consegue aí também ter bons limites de detecção para ser empregados no desenvolvimento de novas tecnologias e novos equipamentos, né? E por último, de exemplo, né, aqui é só um biosensor, né, que foi desenvolvido sobre um óxido de grafeno, né, que teve nanopartículas de óxido de antimônio, né, no qual foi imobilizado a lacase, né, foi utilizado para determinar estriol, né, que é um interferente endócrino aí que atualmente está se tornando visível, né, e objeto de estudo de muitos trabalhos, né, porque isso tem interferência importantíssima, né, e crítica, né, nos sistemas biológicos aí de seres vivos, tanto peixes e seres humanos que conseguem e consomem águas contaminadas, né, com esses interferentes que geram aí diferentes anormalidades, né, no corpo humano. Então é importantíssimo ter aí equipamentos e dispositivos que consigam determinar essas espécies, não só essa, mas pesticidas, né, entre outras espécies aí que o mundo nano, a parte da eletroanalítica, vem se desenvolvendo. Mas não fica só nisso, né? A nanotecnologia tem aplicações diversas, né? Como nos celulares, em resistores, transistores, tratamento de água, né? Na drug deliveries, né? Na nanomedicina, né? Em equipamentos para deixar eles mais resistentes e com maior tempo de uso e de vida, né? Então, a nanotecnologia ela está aí
para ser aplicado em diversas áreas, né? Na parte de transistores e tudo mais. Então, não restringe a um único tópico, né? Um único tema, mas sim a tudo, né? Tudo que hoje em dia a gente trabalha, tudo está sendo monitorado para que haja um emprego na nanotecnologia, para que melhore suas propriedades e a sua performance. E estou finalizando já, né? Só para mostrar para vocês como o Brasil, né, atua, né, como investindo, né, em nanotecnologia, porque os países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, Japão, né, entre outros, Alemanha, investem bilhões, né, trilhões de dólares em nanotecnologia, né? E o Brasil, há pouco, né, teve o incentivo, né, da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, né, no qual tem aqui a portaria, né, de 2019, onde mostra-se, né, que o governo vai ter essa atitude de investir em nanotecnologia, né, para que novos produtos e novas tecnologias surjam, né, em função, né, de investimentos, porque sem investimento a gente não consegue desenvolver nada, não consegue fazer pesquisa, a indústria não anda, né? E essa portaria, a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, né, IBN, ela tem um leque de atuação com outras instituições, né, entidades que são convidadas, né, para auxiliar no desenvolvimento, né, da nanotecnologia no país, né? Um deles está relacionado ao MCTIC, né, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação, né, Minas e Energia, né, o próprio MEC, entre outros aí, né, que temos aí um sistema, né, que atua para que a nanotecnologia no Brasil seja desenvolvida. E as principais áreas de atuação, né, dessa portaria, né, estão relacionadas à aeronáutica, né, à defesa, agronegócios e alimentos, energia, né, ao meio ambiente, né, à exploração de óleos e gás, ao desenvolvimento de nanomateriais, nanocompósitos, né, e à saúde. Então, desenvolvimento de chips, monitoramento ambiental, né, geração de energia renováveis, produção e armazenamento de hidrogênio, né? Então, tem um leque muito grande de aplicação da área de nanotecnologia, né? Conservação de alimentos, embalagens, né? Hoje em dia existem embalagens que são bioplásticos, né? Que tem já aí nanocompósitos que evitam, né, que a passagem do ar, né, seja rápida, né, e por isso conservam alimentos por grande tempo, né? Existe a implantação de nanopartículas de prata que elas são bactericidas, então evita ainda mais a deteriorização dos alimentos que são envolvidos por esse filme, né? Então, na parte de materiais de alta performance, elétrica, desenvolvimento de computadores, chips, então a gente tem uma aplicação muito, muito grande, né? Que precisa aí ser estudada e ser empregada cada vez mais com estudos e incentivos do governo e das indústrias, né? Que é importante também. E eu finalizo aqui, né? Para deixar aberto aí para os nossos amigos e agradeço novamente ao Vinícius, a comissão organizadora aí do Congresso, e estou aqui à disposição para o debate e para a gente conseguir interagir com nossos colegas e com nossos convidados. Obrigado, Vinícius. Legal. Obrigado você, Thiago, pela apresentação, por colocar todos esses elementos. Eu vou agora passar a palavra para o Dr. Sérgio Humberto Domingues, para que ele possa fazer comentários e complementar também informações da sua apresentação. Sérgio, por favor. Obrigado, Vinícius. Obrigado a toda a comissão organizadora do evento, né? Obrigado, Thiago, aí também pela excelente palestra, aos demais colegas aí que estão online debatendo esse tema tão importante. E como o Thiago bem falou, né? A nanotecnologia é uma grande realidade, né? É algo que, de certa maneira, o Brasil trabalha bem. Eu acho que existem muitos grupos que vêm trabalhando com nanotecnologia há muito tempo, tá? Infelizmente, talvez não tão renomados assim, ou não tão reconhecidos, mas, né, o tema nanotecnologia já é bem desenvolvido no Brasil, são muitos pesquisadores muito importantes em todas as áreas que foi citado ali, né? Tanto energia, sensores, bio, o que você puder pensar, por compósitos,
nós temos pesquisadores no Brasil aqui que, com perdão da palavra, batem de frente com qualquer pesquisador fora do Brasil, né? Ou melhor, né, se unem e trabalham de mãos dadas, né, de uma maneira mais bem dita. E como o Thiago mesmo falou, né, Nano sempre existiu, sempre teve aí, né, na nossa face, nós sempre vimos Nano. O que acontecia é que por muito tempo não se entendeu os fenômenos, né? Faltavam os mecanismos, né, as teorias para se entender isso, e como o cientista é um mero ser humano e todo ser humano é um tanto quanto curioso, em um momento chegou o momento de se descobrir, né, porque uma suspensão de ouro poderia ter uma cor avermelhada, né, porque um vidro, se eu colocasse um outro material no vidro, no processo de confecção desse vidro, ao invés dele ficar transparente, ele ficava verde, né? Por que a lagartixa tinha uma propriedade, por que a pétala de uma flor tinha outra, né? Por que os pombos não se perdem quando migram, por exemplo, e assim por diante. Então, a nanotecnologia sempre teve aí, e cada vez mais o que acontece é que nós estamos conseguindo entender e compreender ela melhor, e a partir do momento que a gente entende e compreende ela melhor, a gente passa a usar ela de uma maneira mais coerente, mais correta e mais limpa, mais segura, principalmente, né? O Thiago mostrou muito bem aí, né? Puxando um pouco para o lado, eu confesso que eu não sou muito da área da analítica, né? Eu até quando fui convidado a participar do evento, eu achava que eu devia estar mais do lado da plateia do que do lado de cá, né? Eu trabalho com nanotecnologia, mas voltado para energia, né? Mas como o Thiago bem disse, na parte de sensores, eu só completaria a seguinte maneira: ele mostrou muito bem a aplicação de sensores eletroquímicos, mas eu acho assim que nós temos plataformas e podemos usar alguns nanomateriais como plataformas, por exemplo, né, os nanomateriais de carbono, que é uma das classes de materiais que hoje em dia se chama muita atenção por conta dos grafenos e dos derivados, ou os novos materiais bidimensionais, que também têm chamado bastante atenção. Essas são excelentes plataformas que você pode, ou não, dependendo do que você quer sensoriar, você pode ou não estabilizar algum material ali em cima que possa servir de um sensor para você. E aí você usa essa matriz como um agente que vai impulsionar o teu sensor, que vai melhorar a tua sensibilidade, que vai remover um ruído para você, que vai deixar o teu sensor com uma aferição melhor. E aí você não tem só a classe de sensores eletroquímicos, né? Você pode, como o Thiago usou ali, né, a plasmônica, você pode usar um compósito entre uma nanopartícula de ouro, um tamanho adequado, e uma folha de grafeno, por exemplo, e juntar dois fenômenos e fazer da plasmônica um substrato para utilizar na espectroscopia Raman, por exemplo, um substrato CERS, que aí você tem a possibilidade de quantificar moléculas, por exemplo. Tá? Ou você pode ter um sensor com uma alta sensibilidade, com um limite de detecção muito bom para um gás, por exemplo. Né? Existem aí algumas estruturas de carbono, um grafeno com características adequadas, que a gente pode dizer que ele tem, ao invés do CERS, que é o efeito de ressonância plasmônica do Raman, ele vai ter, ao invés de CERS, ele vai ter GERS, que é gerado pelo grafeno. Então, eu posso juntar esses dois fenômenos. Então, eu aumento mais ainda a sensibilidade. Né? Eu posso usar de uma outra maneira, eu posso ter um ambiente poluído e adicionar esse material ao ambiente poluído. E aí, como eu sei a química do meu poluente, eu trabalho no meu material antes, de modo a que ele interaja muito bem e seja muito seletivo para o que eu quero que seja absorvido, e aí depois eu consiga caracterizar isso, ou remover, né, ou mineralizar depois, e trabalhar com tudo isso de uma maneira bastante eficiente. Então, isso é bastante importante dizer que o que é necessário, o que é bastante comum e o que a gente tem visto, mas é isso, é o uso realmente da nanotecnologia da maneira já compreensível, onde você
conhece muito bem o problema, ou hoje em dia, né, nós temos aí o Covid, por exemplo, que nós nem conhecemos muito bem ele, né, conhecemos, mas a cada dia ele nos aplica uma surpresa nova. Né? Mas hoje já se tem um monte de trabalhos que estão mencionando o uso, ou até já estão tentando utilizar realmente, né, a nanotecnologia como um sensor um pouco mais rápido, ou um sensor um pouco melhor, né, um sensor visual que realmente te dê uma precisão melhor, né, um sensor mais preciso, né, no caso do Covid, ou de outras doenças, outros problemas que nós possamos ter. Né? Então, essas são uma das características. Outra pontuação que a nanotecnologia pode entrar, acredito que pelo perfil, eu conheço um pouco o Josué, talvez ele possa falar melhor do que eu disso, mas na área de catálise, onde você pode usar os nanomateriais como um catalisador para produzir ou para acelerar ou para destruir um problema, né, um material problemático no seu meio ali, né, ou acelerar uma reação, ou melhorar o rendimento e assim por diante. Então, hoje, o que se pode fazer, o que se pode pensar é adequar cada vez mais, e isso posso dizer que nós brasileiros fazemos muito bem, tá? Nós, todos os grupos, né? Grupos aqui de São Paulo, de fora de São Paulo, não só a iniciativa que o Thiago mostrou, mas existem vários INCTs, né? INCT Bio, INCT de nanocarbono e assim por diante, que já vem trabalhando, me perdoem os outros INCTs que com certeza eu esqueci, mas outros INCTs que trabalham, que são os institutos fomentados pelo governo e pelas fundações de pesquisa locais, que trabalham em conjunto com vários pesquisadores nacionais e até mesmo em conjunto com pesquisadores fora do Brasil, justamente para quê? Para melhorar e para levar, aprimorar a nanotecnologia, o uso da nanotecnologia, né? Desde a sua parte básica, né? Então, a parte mais nanociência, vamos dizer assim, onde a gente ainda estuda alguns efeitos de novos materiais, compreende ainda algumas coisas, e a parte mais tecnológica mesmo, onde a gente usa esse nanomaterial já para ter um produto para entregar para a pessoa que realmente quer o usuário final do material. Acho que com isso eu falei tudo o que eu pretendia falar, talvez tenha falado um pouco rápido demais, mas é isso, Vinícius. Legal, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Josué Martins Gonçalves, para que ele faça a sua contribuição no debate. Boa tarde a todos. Sou Josué Martins Gonçalves, como o Vinícius falou. Eu sou pós-doc do Instituto de Química aqui da Universidade de São Paulo, né? Me categorizo aí como um pardo, aproximadamente 60 quilos, estou usando óculos e não tenho barba. Sou o único da turma que não tem barba, né? Estou de camiseta preta. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né, em participar do Congresso de Analítica Digital, em nome do professor Thiago Paixão, do Delmárcio, que fez o contato, né, com todos nós, e agradecer toda a comissão organizadora, o Vinícius, a Keslin, a Nádia, todos vocês, e principalmente aos ouvintes nesse momento, ok? Bem, eu queria complementar um pouco a fala do professor Thiago Canevale, assim como a fala do professor Sérgio, e falar um pouco de 4 pontos importantes, né, que a gente tem visto aí no mundo da nanotecnologia. E como bem destacado por ambos os apresentadores, na nanotecnologia nós temos aí uma diversidade de aplicação. Nós podemos dizer que o mundo nano é um mundo gigantesco no sentido das aplicações, por mais que represente uma classe de materiais extremamente pequena, né? Então, esse slide foi colocado aí de propósito para vocês não conseguirem ler, mesmo para demonstrar realmente a diversidade de aplicações que nós temos aí quando nós falamos de nanotecnologia, como o professor Thiago já falou. E aqui tem um outro slide que mostra de forma mais clara, né, a diversidade de aplicação, como já foi destacado, e eu
trabalho especialmente na área de energia e catálise, como o professor Sérgio Domingos falou, né? Mas tem uma diversidade, né? Nosso grupo também, eles trabalham com nanodispositivos para parte biológica, né? O Elton, por exemplo, que irá falar logo após, ele trabalha na área de remediação ambiental, utilizando aí a nanotecnologia. Então, existe uma diversidade de aplicações, e eu coloquei entre aspas aí 1001 aplicações, né? Mas a pergunta é, será que nós podemos ir além, né? Na verdade, antes mesmo da explosão da nanotecnologia, né, já se utilizavam aí, por exemplo, as moléculas, né, as porfirinas, as fitalucianinas. Eu queria fazer um pouco de propaganda do último nosso trabalho de revisão, em que nós utilizamos aí essas moléculas como sensores de fármacos, de drogas, né? Então, sensores modificados por moléculas, que muitas vezes são estruturas menores ainda do que os nanomateriais. Mas a pergunta ainda fica, né? Será que nós podemos ir além, né? E hoje nós já temos o contato, né? Já conseguimos ver materiais em escala ainda menores. Na verdade, a utilização do que nós chamamos de single atom catalyst, que eles utilizam, por exemplo, átomos isolados, né? Entre aspas, o termo isolado, como sensor também, não só como sensor, mas especialmente como eletrocatalisador em determinadas reações, né? Então, o uso desses átomos como sensor eletrocatalisador minimiza a quantidade do elemento, geralmente elemento nobre, utilizado aí nesses sensores e eletrocatalisadores. Então, você torna mais barato, né, o desenvolvimento de um futuro dispositivo. E existe efeito cinético entre os átomos, né, que podem vir do single átomo, assim, interagindo com os nanomateriais. Isso pode gerar efeitos ainda melhores, né? E em alguns casos também é possível citar que existe seletividade em algumas reações químicas, né? Então, você pode catalisar uma reação química utilizando outra rota, né, de um processo químico que já era conhecido, mas utilizando, por exemplo, 2 ou 3 átomos, ou até mesmo um átomo, você pode ir por outra via e catalisar o processo, né, uma determinada reação química. Então, é fantástico a utilização da nanotecnologia e de estruturas ainda menores, como, por exemplo, os átomos. Né? Por exemplo, aqui existe como exemplo, quero falar aqui desse artigo publicado na Nature Communication, em que se utilizou átomos, né, de níquel, basicamente isolados como sensor de NO, né? Então, nós podemos ver que nós podemos ir além e diminuir ainda mais o tamanho dessas estruturas a fim de utilizar como sensores, como eletrocatalisadores. E, para isso, né, e eu acho que isso linka muito bem com a apresentação do professor Tiago e do professor Sérgio, é que muitas vezes esse avanço da tecnologia, é o segundo ponto que eu quero trazer, ele está intimamente relacionado às técnicas de caracterização, né? Antigamente nós não tínhamos essas técnicas de forma tão avançada assim, e hoje nós podemos ver, por exemplo, através de um microscópio como esse que está sendo mostrado, átomos isolados, né, em folhas, por exemplo, aí de grafeno, como vocês podem ver aqui nesse ponto 1 e ponto 2, em que nós temos aí um átomo de ferro isolado sobre a folha de algumas folhas de grafeno, né? Então, nós podemos chegar em resolução a nível atômico, e não só isso, as técnicas de caracterização em termos de microanálise e nanoanálise hoje é fantástico, né? Em que você pode observar aí, através desse gráfico que está sendo mostrado, em que na posição 1 de cor vermelha e na posição 2 de cor verde, você tem como sentir que ali tem um átomo de ferro, né, nessas duas posições, em que na posição 3, a posição azul, claro, você não tem a contribuição do átomo de ferro. Então a utilização de técnicas sofisticadas em termos de microanálise é muito importante, especialmente aquelas que são realizadas in situ em operando, né? Que hoje é muito
visualizado, é muito buscado o desenvolvimento de técnicas que ocorram em operando, por exemplo. E para falar um pouco, eu queria mostrar um pouquinho só dos nossos materiais que a gente tem trabalhado nos últimos anos, como, por exemplo, os nanoporos de ouro, né, em que nós utilizamos como sensores de diversos analitos. E esses nanomateriais, esses nanoporos de ouro, são obtidos através de um método de eletrodeposição, em que você aplica um potencial e esse potencial é suficiente para reduzir o ouro que está em solução sobre um substrato de ouro e, ao mesmo tempo, gerar bolhas de hidrogênio, em que essas bolhas vão ser utilizadas como um template para gerar uma estrutura muito porosa, né? Como vocês podem observar nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura. Você tem aí um material extremamente poroso e esses poros relativamente grandes é onde existia ali uma bolha de hidrogênio, né? E atualmente nós estamos utilizando algumas técnicas que para mim são muito avançadas, né? Em colaboração com o CNPEM, o Aline Nano, em que nós obtemos, por exemplo, esses nanoporos de ouro sobre um CD, né? CD de ouro, e nós retiramos esse material e fazemos o embutimento em uma resina, como está mostrado aí nessa foto do meio, nessa imagem do meio, que parece uma ponta de lápis. E o que nós podemos fazer, né, é pegar esse material e dar cortes extremamente finos, né, umas fatias em torno de 30 nanômetros. Isso é fantástico, utilizando o ultramicrótomo. Então, você pega o seu material e dá uma fatia muito pequena, né, em espessura extremamente pequena de, por exemplo, 30 nanômetros, como eu vou mostrar aqui. Então, como por exemplo, nessa imagem A, eu estou mostrando aqui um corte transversal, né, em que essa estrutura na forma de degraus é devido ao CD de ouro, que tem essas trilhas, e aqui acima dessas trilhas, você consegue ver uma estrutura, né, muito porosa, que é relativo à obtenção do processo pelo método, e em maior resolução você consegue ver que existe nanoporos extremamente pequenos dentro da estrutura desse material. E não só nanoporos, ainda bolhas de hidrogênio, quando você obtém aí imagens de alta resolução, né? Então, através dessa técnica de ultramicrótomo, você consegue aí obter imagens interessantes dos materiais, dos nanomateriais. E não somente isso, né? Técnicas avançadas que nós estamos utilizando agora, como, por exemplo, a difração, né, por linha de Kikuchi, você consegue obter um padrão de difração e fazer um mapeamento de toda esse material, em que você consegue ver a orientação dos cristais dentro dessa amostra, né, através de uma técnica de difração incorporada aí no microscópio eletrônico, né? Então você consegue visualizar através dessa técnica estruturas realmente interessantes dos seus materiais. Ou seja, para resumir, através das técnicas nós conseguimos aí desenvolver novos materiais, nanomateriais especialmente, né? E que isso é muito importante para uma futura aplicação, como no caso aqui em sensores eletroquímicos, né? E outro ponto que eu queria levantar aqui, que hoje nós temos o Sirius, né, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, então que você consegue, por exemplo, utilizar técnicas de espectroscopia muito avançadas, né, no sentido de fazer experimentos in situ e operando. Por exemplo, o professor Sérgio trabalha na área de energia, supercapacitores, baterias. É possível hoje monitorar e operando um determinado dispositivo, né? E aí eu lanço aí um artigo para quem quiser ler um pouco a mais, de forma mais profunda, essas novas técnicas in situ e operando, que nós futuramente iremos ter aí acesso através do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então, destacando mais uma vez que as técnicas são de fundamental importância, técnicas analíticas, especialmente,
são de fundamental importância para o desenvolvimento da nanotecnologia, da nanociência. E terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de forma muito rápida é que hoje nós buscamos os nanomateriais que sejam multifuncionais, né? Por exemplo, hoje eu trabalho também, assim como o professor Sérgio, na área de armazenamento de energia. Nós procuramos materiais que sejam utilizados, por exemplo, como eletrodos de supercapacitores, mas que possam também exercer atividade em eletrocatálise e, ao mesmo tempo, por exemplo, puxando um pouco para a linha que eu trabalho, com hidróxidos e óxidos, esses materiais podem ser usados também como sensores eletroquímicos, como o professor Tiago destacou. Então, existe essa diversidade de materiais e nós buscamos materiais aí que sejam multifuncionais. E o quarto e último ponto que eu queria trazer para o debate está intimamente relacionado a essas diversas aplicações, como nós já falamos aqui. E no futuro, como nós estamos buscando muito aplicar esses nanomateriais, e principalmente em larga escala, pode haver que existam alguns problemas, né? Principalmente problemas de contaminação, em que o nanomaterial não vai ser mais um dispositivo só. Ele pode ser um analito de interesse da comunidade científica. E, né, como eu já destaquei, no futuro iremos nos deparar com os nanomateriais não apenas como um sensor, mas como um analito. E esse artigo de revisão publicado na Trends in Analytical Chemistry, ele traz exatamente um pouco disso, né? Em que, em uma primeira via, o nanomaterial ele pode ser usado como um sensor, mas em outro momento ele pode ser usado como um analito, né? Nós vamos precisar de ferramentas para detectar os nanomateriais, por exemplo, em alguma amostra real, né? Então, existe a busca também pela uma terceira via nessa área de química analítica e nanociência analítica, né, que nós chamamos. Que é exatamente usar um nanomaterial para detectar um outro nanomaterial. Então, esse artigo mostra um pouco disso, né, como também exemplificado aí nessa nova figura, em que nanopartículas foram utilizadas como analitos, mas também como uma ferramenta analítica para detectar aquela outra nanopartícula, né? E utilizar isso tudo em um processo analítico geral. Então, devemos também debater, né, e começar a pensar nesse ponto em que o nanomaterial pode se tornar um analito. E um exemplo disso, e o professor Tiago Canevari, que trabalha aí com os carbon dots, né? Eu trago para vocês esse artigo publicado aí na Analítica Química Acta, em que um carbon dot funcionalizado, né, com essa molécula que tem o grupo tiol, ele foi usado, né, o carbon dot, que é um nanomaterial, ele foi utilizado para detectar, né, o ouro. Então, através de um mecanismo de supressão da fluorescência, que o Tiago, como falou antes, o carbon dot ele é um material fluorescente, né? Ele é utilizado para detectar essas partículas de ouro pelo um processo de supressão dessa fluorescência. Então, isso este é um exemplo, né, em que um nanomaterial está sendo utilizado para detectar um outro nanomaterial. Então, eu queria deixar para o debate de hoje exatamente essas 4 observações, né, complementando um pouco a fala aí do professor Tiago Canevari, e quero agradecer aí pela atenção de todos. Obrigado, Josué. Acho que agora, para completar, né, essa rodada de comentários, professor Elton, por favor, fique à vontade. Obrigado, Vinícius. Gostaria de agradecer a organização da Analítica pelo convite, a todos os professores aqui presentes. Gostaria de dizer que também que ser o último normalmente é uma grande pressão, porque dificulta um pouco, né? O que mais complementar, né? Depois de apresentações tão boas e de tantas ideias apresentadas. Mas eu tenho alguns pontos aqui para levantar também. É interessante como vislumbrar a nanociência, a nanotecnologia, faz a gente repensar historicamente em coisas em que não seriam possíveis sem esse estudo desse material, né?
Por exemplo, eu gosto muito do exemplo das células solares de Grätzel, né, que são sensibilizadas por corante, em que, na realidade, elas não existiriam se não fosse justamente a aplicação de nanomateriais. Porque o grande pulo do gato, se eu como posso dizer, de Grätzel na época, foi justamente a troca do óxido de titânio micrométrico para a titânia nanométrica, ou seja, você obteve uma área muito maior de material que pode receber mais luz, então você aumenta a fotocorrente, e aí você torna isso possível de um estudo maior para finalmente tentar, pelo menos, vislumbrar um mercado futuro, né? E outros exemplos também que a gente está correndo muito é que, não agora, na nanotecnologia, não apenas aplicada, como o professor Thiago colocou muito bem, na área de desenvolvimento de eletrodos na eletroanalítica. A gente já tem agora não apenas a nanotecnologia trabalhando nos equipamentos, mas sim também na área de preparo de amostras. E isso, muitas vezes, não é muito bem observado, né, pela empresa, pelas indústrias, que a área de preparo de amostra é muito crítica para um processo analítico. Então, um outro exemplo que saiu já faz um tempo na revista, deixa eu confirmar aqui, na Analytical Chemistry, da Royal, né, seria, por exemplo, um material que eles desenvolveram de nanopartículas de ouro suportadas em substrato magnético. E essas nanopartículas de ouro, elas estavam encapadas com espécies enzimáticas que faziam a captação seletiva de biomoléculas, que eram separadas por um campo magnético, e esse material podia ser analisado por MALDI-TOF. Ou seja, você tinha um método de preparo de amostra que garantia uma alta seletividade e partindo como preparo de amostra de uma técnica já extremamente avançada com espectrometria de massas. Então, a nanotecnologia está realmente se espalhando pelas mais diversas áreas porque há uma necessidade, ela há uma resposta. E complementando um pouco da apresentação do Josué, que ele colocou naquela grande questão, né, do para onde vamos, tem um fato tecnológico importante que a gente tem que levantar, que é esse gap entre o tempo de bancada e o mercado. Que isso é muito importante a gente tentar reduzir isso. Como cientista, facilitar esse trabalho da engenharia, gerando materiais com uma processabilidade mais fácil, né? Um pouco mais tranquila. Que nem, vamos levantar um exemplo clássico que hoje em dia está na mão de todo mundo, né? Celular. Basicamente, o que a gente tem aqui na Samsung ou em outros fabricantes é uma tela LED. Isso começou com uma pesquisa, se eu não me engano, em meados da década de 60. Primeira patente depositada na Inglaterra em 1983. Então, vamos contar, da patente até o produto. Celulares com tela LED foram lançados em meados de 2013. Ou seja, 30 anos entre primeira patente e mercado. Então, essa é justamente uma provocação que eu gostaria de deixar aqui também, que é como cientistas, a gente pode tentar diminuir esse gap. O que pode ser feito? Onde a gente consegue trabalhar? Será que é uma interdisciplinaridade maior com a engenharia? O que a nanotecnologia pode permitir para a gente conversar melhor sobre essa área? E, por enquanto, das minhas colocações, assim, que eu consigo complementar, como eu disse, é muito difícil complementar no final, porque vocês já tinham muitas informações. Com relação à minha área de pesquisa na Universidade de São Paulo, ela é basicamente sobre métodos de preparo de amostra a partir de nanomateriais. Então, eu trabalho muito bem nessa área de pré-concentração, justamente porque as nanopartículas permitem desenvolvimento de materiais para essa área de pré-concentração, viabilizando a análise em concentrações de traço e subtraço, que eu imagino que seja o futuro justamente por questões legislativas e também ambientais. Obrigado, Vinícius. Perfeito, Elton. Obrigado. Acho que agora a gente pode voltar para o Thiago. Thiago, você quer comentar sobre as colocações colocadas pelo Josué? Claro. Muito importante essa complementação de todos eles, né, para que a gente deixe um negócio mais amplo, mas essa parte de desenvolvimento de novos equipamentos, né, como a gente viu que já existia o microscópio eletrônico de transmissão, mas mudando, colocando ali como uma parte de sensor, né, de sensor de imagem, nanopartículas, aumenta a resolução, a gente consegue ver ainda melhor as imagens, né, que quando comparadas com microscópios tradicionais aí de transmissão, né, que foram inventados há muitos anos atrás. E como dito já anteriormente, né, a nano
dependendo da combinação e da interação entre esses nanomateriais e a aplicação que vai vir a ter, a gente consegue obter resultados e respostas importantíssimas, né? E jamais vistas, né? Então, é um mundo que está desconhecido, né? E agora, com investimentos e, como o professor Sérgio já disse, né, com o desenvolvimento e a consolidação dos grupos de pesquisa do país, né, do Brasil, que tem excelentes pesquisadores aí, tanto na área em escolas particulares e públicas e não públicas, né, tem diversos pesquisadores bons em todas as áreas que vão contribuir no mundo todo também, né, para o desenvolvimento de novos materiais e novas tecnologias, né. Então, é um mundo aberto aí para se descobrir. Perfeito. Eu tenho aqui algumas primeiras perguntas da audiência para que a gente possa comentar. Deixa eu abrir aqui. Tem uma primeira pergunta da Ana Cristina Carneiro. Como a nanotecnologia deve ser abordada nas universidades? Quando os professores de analítica são arcaicos e tradicionais na sua metodologia? Essa é a pergunta. Para qualquer um ou como é que é? Vamos pedir para o Josué comentar, depois a gente pode fazer uma rodada. Obrigado, Ana Cristina, pela pergunta. Na verdade, é um desafio, né? Porque é bem difícil hoje trazer, principalmente, alguns conceitos, né, que são um pouco abstratos, né, para os alunos, tanto não só da universidade, mas especialmente do ensino médio, ensino básico, literalmente. Mas hoje existem alguns grupos, como por exemplo o próprio professor Delmárcio, que trabalha na linha de educação em nanotecnologia, que ele vem desenvolvendo ferramentas, né, cartilhas, né, alguns livros didáticos nessa linha para facilitar aí o acesso dos alunos a esses materiais, né, e hoje até através do celular é possível você ter cartilhas educativas em termos de nanotecnologia, mas também para facilitar a interação ali desses novos conceitos entre professor e aluno, né? Outra dificuldade que a gente encontra é exatamente linkar isso. Geralmente o livro é muito se torna às vezes muito abstrato nesse conceito de nanotecnologia, porque vou falar de nanomaterial sem, por exemplo, levar o aluno para conhecer as técnicas, né, que você consegue visualizar esses átomos, esses nanomateriais, e esses dispositivos. Por exemplo, eu acho de fundamental importância o aluno chegar e fazer o que acontece aqui na USP, geralmente. Trazem os alunos de graduação e até mesmo ensino médio para visualizar aqui imagens de microscopia eletrônica no laboratório de microscopia aqui da Universidade de São Paulo. Então, é importante, né, que a universidade tenha pelo menos uma estrutura bem básica para fazer com que esses alunos tenham acesso, por exemplo, à visualização dessas técnicas que são importantes. Só é possível ver, já que não é possível ver utilizando o microscópio óptico, vamos dar uma olhada ali no microscópio eletrônico de bancada, né? Então, eu acho que as técnicas, nesse sentido, também facilitam, além do material didático, assim como a competência do professor ali na área, né? E é importante, né, que o professor tenha antes, né, uma formação específica na área para poder lecionar em cima desse assunto. Mas isso já está se tornando algo mais acessível, até mesmo na educação básica, como eu já falei. Elton, quer falar? Vinícius, apenas complementando a pergunta, que foi a abordagem de nanotecnologia no ensino superior, né? Das universidades. Sim. Bom, obrigado pela pergunta. É uma situação complexa porque a nanotecnologia ela é muito interdisciplinar. Se a gente for ver na base da nanotecnologia, ela é uma extensão da química de superfícies. Só que você não consegue abordar isso sem uma boa base de inorgânica, você não consegue abordar isso sem uma boa base de comportamento de surfactantes, polímeros em solução, porque tudo converge justamente no controle de morfologia e tamanho de partículas. Então, é um pouco mais complicado você desenhar um curso ideal sobre nanotecnologia, porque senão vai ficar algo mais expositivo do que realmente científico, né?
E na universidade a gente está querendo desenvolver o raciocínio crítico, né? O pensamento crítico. Então, dar as ferramentas para que as pessoas consigam pensar sobre a problemática. No caso da nanopartícula, seria justamente o quê? Uma boa base na área de química de superfície, na área de química inorgânica, ou seja, todo um conjunto de formação que leva o aluno a conseguir montar esse quebra-cabeça que é o desenvolvimento de novos materiais. E com relação aos professores de química analítica, eu não gosto muito de usar o termo arcaico ou velho, porque, na realidade, a química analítica, ela respeita aquilo que está sendo já utilizado, já muito bem fundamentado, né? Então, por exemplo, a gente não pode... Não é porque existe o ICP-MS que a gente vai descartar, por exemplo, um espectrômetro de chama. Cada análise, cada caracterização exige um nível de equipamento, um nível de limite de detecção, codificação. Então, é importante no mundo da analítica dominar essas técnicas básicas, por quê? É a partir do domínio das técnicas básicas que se faz a improvisação e o melhoramento dessas técnicas, como, por exemplo, melhoro o preparo de amostra, eu modifico um sensor, que nem a gente só está podendo falar de biosensores na área de eletroquímica porque a gente tem uma base justamente dos sensores eletroquímicos. Então, na realidade, a introdução da nanotecnologia deve ser feita como algo realmente complementar, pelo menos na minha opinião. Perfeito. Vai lá, Sérgio. Bom, eu vou ter que discordar um pouco dos meus colegas, mesmo porque eu sou professor da disciplina de nanociência e nanotecnologia aqui no Mackenzie. Tá? É óbvio, o Josué falou muito bem do trabalho do Delmais no ensino fundamental, né? Mas eu acho que se o trabalho for bem feito e já lá embaixo, né, nas primeiras cadeiras, se for um trabalho muito bem conversado, acordado entre os professores, entre a coordenação, tá aqui o coordenador do curso que eu dou aula, o professor Tiago, né? Eu acho que você consegue começar a pôr os problemas. Você não precisa esperar, Elton, o cara ter toda a base, porque você quer que ele tenha a base para ele resolver o problema. E por que não dar o problema para ele começar a pensar em como resolver aquilo, olhando como a tecnologia? Você não precisa saber como é uma nanopartícula, em específico, olhar para ela para entender o fenômeno plasmônico, por exemplo, na espectroscopia eletrônica, né? Você pode entender o fenômeno e aí depois sim ir ao microscópio quando tiver uma oportunidade e entender a imagem dela. Então eu acho que tem que ser uma fusão. Aqui nós tivemos a facilidade de conversar, de adequar um pouco. É óbvio que o curso é um curso de química, não é um curso de nano. Então o graduando aqui no Mackenzie ele é um químico, ele não é um nano, tá? Mas a gente consegue. Eu consigo conversar com os meus colegas das cadeiras básicas de inorgânica, de química geral, eu consigo conversar com os meus colegas de química analítica 1, 2, aplicada, com os meus colegas de química orgânica, de modo a que entender o que eles estão passando para eu trazer justamente para a minha disciplina, para que aí sim, como você bem comentou, não fique uma palestra, né? Não fique só um seminário de aula, e sim uma aula onde eu posso retomar todos os conceitos que eles tiveram e trazer os conceitos, como o Thiago falou, mecânica quântica. Eu vou lá e converso com o professor de quântica para passar o fenômeno de confinamento, por exemplo. Então, como é multidisciplinar, eu acho que basta ter um esforço de todos os docentes que estão ali nas cadeiras básicas, justamente com o professor que vai dar, ou com o conjunto de professores que vai dar a disciplina de nano. E aí, voltado com a pergunta da Ana para a área de analítica, vai ter que conversar com o professor de química analítica. Você tem um sensor? O professor de nano pode ir lá preparar. Vamos falar de sensor? Pensa lá num sensor eletroquímico com uma barra de ouro, e o professor de nano pode ter feito lá um eletrodo com nanopartículas de ouro, e a sensibilidade vai ser diferente. E aí o professor de analítica vai tentar mostrar lá, e depois o professor de nano vai explicar o porquê. É uma questão que eu acho que assim, dá para pensar em conjunto e resolver em conjunto. Obrigado, desculpa. Imagina. Tiago, você quer comentar? Quero. Na verdade, é uma combinação de tudo isso que eles falaram, né? Como o Sérgio disse, eu sou coordenador do curso de Química lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, vai fazer 4 anos, né? E a gente tem como característica e pensa, né, de ter uma interdisciplinaridade, né? É uma combinação entre os professores, como o Sérgio disse, mas
o ensino da analítica, envolvendo nano, ele não é tão complicado, eu acho, porque se você pega aí essas nanopartículas, que nem eu citei aí, de tamanhos diferentes, com cores diferentes de ouro, né, e você coloca no UV-Vis, que é uma técnica muito empregada, né, no curso de Química Analítica, né, de análise instrumental, você consegue mostrar para ele a diferença dos espectros UV-Vis, né, você consegue mostrar para ele por que as cores são diferentes, você não precisa aprofundar tanto. Mas eu acho que isso ainda tem que começar no ensino médio, né? Não de forma tão aprofundada, mas usando exemplos do pé da lagartixa, da flor de lótus, da asa da borboleta, né? Então você começa a interagir com o aluno desde o ensino médio, né? Que ele começa a ter essa ideia, né, de nano na sua cabeça. Lógico, isso vai facilitar muito, né? E aí o intermédio, a conversão, né, entre os professores, né, tem que estar interagindo como um time, né, porque a química ou qualquer outra curso, né, são separados em analítica, inorgânica ou físico-química para facilitar o aprendizado, mas na verdade tudo é química, né? Tudo é química e é onde que você tem que também ter um conhecimento. O professor de analítica hoje, né, ele não pode só ficar na analítica, ele tem que ter conhecimento de toda a química, né? Então isso vai facilitar o aprendizado, porque o professor que só fala assim, eu só trabalho com química analítica e não quero saber de inorgânico, orgânico, físico-química, né? Esse aí está pautado a acabar, né? Então tem que ter um conhecimento abrangente, conversar com os demais professores, né? Fazer uma interação, fazer uma construção de conhecimento e aí sim a gente vai ter um grande aprendizado. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta que é complementar essa primeira, está sem identificação. Como lidar com a multidisciplinaridade inerente à nanotecnologia? Nós falamos um pouco sobre isso, nesse conjunto de respostas. Tem algum complemento? Vai lá, Sérgio. Eu acho que é mais ou menos assim, a própria palavra já diz, você não pode, como o Thiago terminou a fala dele, você não pode se estacionar num ponto só, né? Você tem que estar atento, obviamente, à sua informação, à sua base, mas você tem que ter pelo menos um mínimo de informação da parte da física, da parte da analítica, da parte da geologia, por exemplo, da parte da biologia, da bioquímica, da química orgânica, assim por diante. Então, é muito mais, eu penso assim, da força de vontade de quem está querendo trabalhar com isso para aprender ou para ensinar, do que um grande problema. Eu não vejo a interdisciplinaridade como um problema. Na verdade, para mim, a interdisciplinaridade hoje é uma tendência, né? Óbvio, nós não vamos fugir daqueles pontos de ciência básica onde aquilo é aquilo e não tem como você migrar para outros lados. Mas a partir do momento que você atravessa um limite do básico, você começa a querer divergir, né? O trabalho que o Josué mostrou, um dos trabalhos que ele mostrou, que você está aplicando por uma coisa, mas você pode aplicar para um monte de outras coisas. Basta você ter a visão, né? Se você está lendo aqui, estou estudando para trabalhar com armazenamento de energia, de repente, se eu não ler nada a respeito de outras coisas, se eu não for atrás, eu vou ficar aqui o tempo inteiro no armazenamento de energia, ou no sensor e tal. Agora, se eu olhei alguma coisa de fora, né, fui curioso, fui atrás, aí eu vou ter uma informaçãozinha. Então, a multidisciplinaridade é isso, é muito mais, eu acho que é muito mais, assim, força de vontade, você querer aprender, e aí é óbvio, romper a barreira de conseguir, né, buscar ajuda quando precisar e tudo mais, se aliar a outras pessoas, porque às vezes também não é tão simples, né? A gente está falando aqui como se fosse, vou fazer, vou ali e faço. Não, às vezes você precisa de ajuda e aí você tem um colega do seu lado, um professor, que pode te ajudar a resolver o seu problema. Você quer falar, Elton? Pode falar, por favor. No caso dessa questão, assim, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente tem que deixar claro um ponto que é nanotecnologia. Se a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de algo aplicado a um problema. Então, ou seja, a principal questão é o que eu quero resolver com a nanotecnologia, o que eu quero propor,
E a partir daí, sim, ter um conjunto de conhecimento que vai me responder essa questão. Então, a gente sempre vai envolver interdisciplinaridade, porque é uma área de química de superfície, então a gente vai ter que trabalhar com conjuntos de grupos, com realmente um emaranhado de conhecimentos para resolver um ponto. Então, assim, não pode banalizar o termo nanotecnologia como algo geral, porque, como o próprio Josué colocou na apresentação dele, é um universo imenso. Então, nanotecnologia em si eu quero resolver uma questão, quando eu coloco tecnologia. E aí, sim, você pode ter todo um conjunto de conhecimento que vai te levar, te guiar a uma resposta, né? E também a área de nanociência depois para estudar os fenômenos, o que acontece. Então, são processos, né? Pelo menos. Perfeito. Eu vou fazer mais... Fala, José, por favor. Eu queria falar algo que pode ferir muitos, né? Que geralmente esses assuntos de interdisciplinaridade, né, envolve, como já foi falado, vários conhecimentos, né? E às vezes, como ex-aluno também de várias instituições, eu quero destacar que às vezes eu encontro pessoas que é da química, mas dizem que odeia física, que odeia cálculo, que odeia tudo. Então, às vezes, esse ódio que atrapalha muito você abrir a mente, né, para esse universo de opções que a nanotecnologia ela traz. Então, lá do básico, lá desde o ensino básico, acho que isso já tem que ser trabalhado, como a gente já falou aqui, né, para chegar lá na graduação ou até mesmo na pós-graduação e a gente ter a mente aberta para aplicar essas novas tecnologias, a nanotecnologia, em diversas áreas, né? Como a gente faz aqui, como o professor Sérgio já falou, né? Que a gente pensa um material, por exemplo, ali para armazenamento de energia, mas de repente aquela propriedade não foi tão legal e você visualiza ali uma outra aplicação que não é da sua área, mas você tem aquele conhecimento prévio que é importante para aquela e outras aplicações dos nanomateriais, nanodispositivos de modo geral. Então, essa visão que a gente tem que criar, né, desde lá do ensino básico, ensino superior, em que nós devemos tentar aprender, entender um leque de informações, um leque de conceitos, que lá no futuro vai fazer com que a gente realmente seja interdisciplinar, multidisciplinar. Perfeito. Vinícius, essa multidisciplinaridade que foi abordada pela nossa ouvinte, ela é fácil de ser, como é que fala? Abordada se você considerar etapas, né? Então, você não pode chegar de uma única vez e jogar aplicado em todas essas áreas e você tem que saber todos esses conhecimentos, né? Tudo é uma construção. Então, você ensina para o aluno lá primeiro o que é a nanotecnologia, quais são as propriedades físico-químicas, você vai construindo conhecimento, vai abrindo o leque, né? Vai mostrando para ele onde pode ser aplicado, até o momento que ele está pronto, né? Então, essa multiplicidade, por si só, com conhecimento aos poucos, né? Montando um quebra-cabeça, ela já vai ser direcionada para essa multidisciplinaridade, porque começam a estudar, começam a ter estudos, começam a ter assuntos que envolvem vários outros aplicações. Isso favorece e facilita, né, o aluno a aprender. Outra coisa que é importante, o aluno tem que pôr a mão na massa. Tá? Se ele não for lá no laboratório, se ele não mexer, né, porque se ficar só na parte teórica, ele não vai aprender, é muito complicado. E hoje a gente tem computadores, a gente tem parte aí de programas que mostram exatamente tudo isso, né? Então, ele colocando a mão na massa, ele fazendo, né, por mais que ele faça pouco, ele já aprende mais. Então, ele começa a entender essa multidisciplinaridade. Eu queria só complementar mais uma coisinha, é que, por exemplo, o professor Delmácio, ele vem fazendo um excelente trabalho, né, nesse ramo de ensino de nanotecnologia. Eu fiquei muito feliz em saber, por exemplo, lá do Ceará, da minha terra, uma professora de química, né, do ensino médio teve essa formação do primeiro curso de nanotecnologias para professores do ensino médio. Então, isso daí acho que já vai mudar um pouco daquele entendimento, né, do que é nanotecnologia. Os professores vão ter essa formação e já vão tentar passar para os alunos. E outra, novamente frisando, é que hoje nós já temos acesso em português de muitos artigos, de muitos livros, né, que trazem esses conceitos que vão facilitar aí
o ensino e a aprendizagem de nanotecnologia e você, aí, aluno, professor, se tornar mesmo interdisciplinar nesse assunto. Perfeito. Eu vou fazer uma terceira pergunta nessa conjuntura, né, do objeto ensino da nanotecnologia. Temos aqui algumas outras perguntas mais sobre mercado, etc. O senhor Edmond Hagopian comenta aqui. Pelo andar da carruagem, a nanotecnologia está sendo ministrada dentro da área da eletroquímica ou pode ser comentada em instrumental, enfim, qual a melhor disciplina para tratar o assunto? Eu acho que pode ser comentadas em todas, né? Desde que tenha uma cronologia de abordagem, né? Você vai começar a falar de nanotecnologia, você começa a falar da química estrutural no início, né? Onde você está ensinando o aluno a fazer distribuição eletrônica, né? Então ali você já começa a ver a nanotecnologia, né? E você vai implementando na analítica, na instrumental, né? Então até chegar na disciplina que é nanotecnologia mesmo, onde ele vai entender os principais aplicações, métodos de síntese, método de modificação de superfície, tudo isso chegando até a mecânica quântica, porque para você entender toda a propriedades físico-químicas, aplicações e fenômenos, tem que ter mecânica quântica. Mas ela pode ser ensinada desde o início, desde o primeiro semestre, ou melhor, no ensino médio, né? Então ali ele já vai tendo um conhecimento e vai amadurecendo e você pode empregar em todas as áreas da química onde você está aprendendo. Perfeito. Alguém mais quer comentar? Vou para a próxima pergunta aqui, enviada pelos ouvintes, internautas, né? Eu sempre achei internauta uma palavra antiga, né? Mas aqui, Juliana Nauzuka, ela parabeniza a todos pela discussão e diz: o que se pode falar a respeito do uso de nanopartículas na medicina? Como essas nanopartículas são melhores ou piores dentro dos nossos corpos? Utilizo nanopartículas em enriquecimento de alimentos, mas receio sobre a composição final do produto enriquecido. Vai lá, Bom, obrigado, Juliana, pela pergunta, né? Realmente, a nanopartícula anda sendo muito estudada justamente como na área de teranóstica, por exemplo, que é uma área que envolve tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Existem diversos estudos também como carreadores de fármaco ou como materiais fotoativos para terapias fotônicas, né? No caso de queima de câncer de pele e outros materiais. E uma das grandes questões é quão seguro é lidar com essas nanopartículas no corpo humano. Que nem, por exemplo, quando você injeta uma solução de nanopartículas, o seu sangue não é um líquido sem nada, né? Existem inúmeros nutrientes, moléculas, biomoléculas, que o que vai acontecer? A sua nanopartícula é um corpo estranho. Ela simplesmente, seu corpo vai começar a fazer um efeito corona que vai começar a cobrir toda essa nanopartícula. Então, há sim sempre um cuidado, uma necessidade de estudos de como essa nanopartícula vai se interagir dentro do seu corpo. Ou no caso de suplementação alimentar, se no seu estômago, por exemplo, ela vai ser prontamente dissolvida pelo ácido clorídrico, né? Então aí já não é mais uma partícula, é simplesmente um nutriente a mais no seu organismo. Mas é sempre importante, no caso, quando está lidando com a área de medicina, a segurança do material a ser desenvolvido, se não há presença, por exemplo, de íons ou materiais potencialmente tóxicos que podem ser liberados. No caso de ser um material possivelmente tóxico, que ele esteja muito bem encapsulado para que não haja liberação de nenhum contaminante dentro do seu sistema, porque isso gera-se inúmeras questões problemáticas, né? Então, há muito estudo na área para aplicação em medicina, agentes de contraste, agentes de tratamento, mas é um campo amplo, muito amplo atualmente. Perfeito. Josué, você quer comentar? É o que o Elton falou, né? Chama nanotoxicologia, né? Que estão
estudando exatamente aí os efeitos desses nanomateriais dentro do corpo humano. E aí entra naquele ponto também que eu comentei anteriormente, né, que eu trouxe para o debate, que é exatamente desenvolver sensores para detectar no corpo humano, por exemplo, nanomateriais, né? Então, essa é uma outra abordagem que está crescendo muito, como, por exemplo, o Elton também falou sobre os nanocarreadores, né? Hoje, por exemplo, vários testes estão sendo feitos e uso dos materiais que eu utilizo para energia, que eu utilizo para supercapacitores, no caso, baterias, que são os HDLs, né? Hidróxidos duplos lamelares, e esses materiais, esse grupo de materiais estão sendo usados também como carreadores de fármacos, ou seja, você intercala um fármaco ali entre as lamelas, porque esse é um material lamelar, e esse nanomaterial é direcionado a aquele problema no seu corpo. Então, eles carregam o fármaco ali e direcionam para aquela aplicação muito específica e assim aumenta a eficiência do processo, né? Evita perdas e também o seu corpo não vai ficar, por exemplo, contendo todo aquele fármaco, sendo que agora estão fazendo esses nanocarreadores que levam para o ponto específico, ou seja, para o alvo, que isso é mais importante. É importante complementar, José, que esses carreadores, na realidade, eles diminuem a dose terapêutica necessária, então isso traz uma qualidade de vida, o tratamento é mais eficiente, os efeitos colaterais são minimizados, então, para ver a importância dessa área. Exatamente. Na verdade, Vinícius, tem muito estudo para ser feito nisso aí, né? E a quantidade, a dose, tudo isso aí vai influenciar o tipo de nanomaterial, vai influenciar na toxicidade, né? Tanto é que usam-se muita sílica, né? Usam-se óxidos de ferro, né? As magnetitas, porque isso a gente já tem muitos estudos que mostram que os efeitos colaterais, né, são pequenos e a eficiência no transporte de fármacos, ela já está sendo bastante comprovada em relação a isso aí. Só que efeitos colaterais sempre vão existir. Você está colocando algo externo ao seu corpo, né? Você limita, melhora de um lado e do outro lado você tem uma perda, né? Então, é um estudo que é uma área que precisa de muito estudo ainda, né? Depende do tipo de nanomaterial, depende da quantidade de nanomaterial, depende da sua funcionalização da superfície, né? Então depende de muitos fatores que influenciam diretamente na toxicidade desses nanomateriais que estão sendo colocados. Porque se for pensar em nanomaterial, a gente já tem no nosso corpo. Nós temos ali os ribossomos, os DNAs e tudo mais, né? Até nosso próprio sangue, né? Nós já temos ferros ali, hemoglobina, né? Dentro das porfirinas, que dão a cor vermelha, né? Então, a gente tem aí muitos nanomateriais dentro, né? Agora, as aplicações e as suas funções, né? Que tem que ser estudadas, né? Então, é um campo ainda de muito estudo, né? Que provavelmente vai render muitos frutos, bons frutos para nós. Posso só fazer um comentário, Vinícius? Claro. Concordo com o que todo mundo falou, só para não assustar as pessoas depois também, né? É um campo que tem muito estudo e já tem várias comissões, existem comissões mundiais, das quais até muitos pesquisadores no Brasil fazem parte, que estudam, que levantam realmente esse problema, né? A questão como o José falou, né? Da toxicologia proveniente dos nanomateriais, né? E aí, seja por meio aéreo, por meio de alimentos ou de qualquer outra maneira que você vai ingerir ou vai se contaminar com esses materiais nanométricos, né? Então, existem comissões que já estudam isso e a ideia é ter legislação para tudo isso, né? Como a gente tem para metal pesado e tudo mais, para que tenha para os nanomateriais também. É óbvio que, como o Thiago e os demais que falaram ali, né? A reatividade em si, o comportamento desse material dentro do corpo é um pouco diferente do material normal, do material grande, e aí isso aí também tem que ser um efeito que é estudado, na verdade, né? Então tem que ser levado em consideração. É só que o professor Sérgio acabou de falar sobre a legislação, inclusive hoje tem pessoas que estão se especializando exatamente em leis, elaborar leis para o uso de nanomateriais. Se não me engano, um pesquisador aí da Universidade Mackenzie, né,
ele trabalha exatamente nessa linha, e vocês aí da universidade podem complementar o que eu estou falando aqui agora. Exatamente, um profissional do direito trabalhando em nanotecnologia. Isso é o fantástico. Exatamente, é um colega nosso do direito aqui que trabalha, justamente ele faz parte de uma das comissões nacionais até, né? Justamente para definir, para ajudar a definir, né, esse tipo de legislação. E tudo isso, Vinícius, volta naquela pergunta que falou da multidisciplinaridade da nanotecnologia. Sim. Então você vê advogado, médico, físico, todos, né? Engenheiros. Tem gente que está usando nanotecnologia no concreto. Sim. Engenheiro civil, para quê? Para melhorar, né? No tratamento de água, né? Então a multidisciplinaridade ela vai se mostrando, né? Então só basta ter a curiosidade e como o Sérgio já falou, os demais já falou, o Josué e o Elton, e ter conhecimento, né? Porque se você não tem conhecimento, você não vai saber nem onde aplicar. Perfeito. Agora tem uma pergunta aqui que envolve medicamentos, né? Quais os desafios da nanotecnologia para a vigilância sanitária de medicamentos? Eu acho que vai na mesma questão, né? Tá? Acho que a resposta é quase a mesma, né? Tá dentro da toxicologia, tá dentro do comportamento do nanomaterial no corpo todo do fármaco e depois do fármaco dentro do organismo, né? Do nanomaterial em conjunto. Então, assim, é um pouco complicado falar, assim, apontar vai ser assim ou vai ser assado, porque são N fatores que podem ocorrer, mas eu acho que o que se pode dizer é que estão trabalhando nisso, né, para que tenha uma legislação e para que tenha um modus operandi correto em relação a esses nanomateriais, né, que realmente funcione. Vamos dizer assim, na bancada funciona muito bem. Existem vários trabalhos, aí o Josué acabou de falar ali dos HDLs, né, e isso assim, é comprovado que a eficiência vai funcionar. Você colocar um nanomaterial, prender ele ali, e depois lá dentro do organismo ele deve ser... O nanomaterial não, desculpa, o material ativo, né, o fármaco, sei lá, dentro de um nanomaterial. E daí depois lá no corpo humano, a ideia é que realmente ele seja liberado e ataque o problema. Agora, não é só colocar e ele ir lá, né? É aquele famoso, você vai usar um arco e flecha, mas você tem que ter uma mira muito boa, né? Só que aí tem um monte de desvios no meio do corpo humano que não adianta só você ter a mira boa, né? Você tem que contar com os outros fatores e são esses fatores que são estudados hoje em dia, né? E a legislação também é uma delas. Um exemplo disso aí, Sérgio Vinícius, é o que está acontecendo hoje do desenvolvimento de fármacos e a vacina do Covid, né? Então, todo mundo está testando, só que tem uma regulamentação, né, da Anvisa que pede todos os dados para ver se isso é comprovado ou não, né? Tem exames em vivo, in vitro, né? Tem toda essa parte que tem que ser aí aprovada, né? E dependendo do material e toxicidade, né? Se você quer atingir um alvo, você tem que saber como é que isso vai liberar esse fármaco que está dentro dessa nanopartícula ou nanomaterial, né? Porque às vezes ele está ali dentro e não solta. Como isso vai ser inserido dentro do organismo? Se vai ser via oral, se vai ser por meio de injeções intramuscular. Então tem tudo isso aí que tem que ter um estudo muito grande, né? Muito detalhado, né? Porque na teoria e no laboratório as coisas assim parecem ser mais simples, né? Mas também é complicado, né? Então tudo demanda tempo e estudo. Mas os órgãos estão aí para vigilar, para fazer a vigilância, para fazer regras e leis para que vise o bem-estar do ser humano, né? Então isso é muito importante. Perfeito. Aqui uma outra pergunta. Da maneira que a pesquisa caminha, podemos enxergar que a nanotecnologia é uma porta para o desenvolvimento da picotecnologia ou é muito cedo abrir uma discussão neste assunto?
É exatamente isso que eu mostrei em uma das possibilidades, né? Que na verdade isso já está acontecendo, né? Hoje nós temos, como eu falei, os catalisadores baseados em single átomo. Em single átomo exatamente está nessa faixa de tamanho, né? E não somente isso, nós não temos, já temos acesso tanto aos materiais, né? Já estão sendo preparados, inclusive quero também vender meu peixe, tem um trabalho, artigo de revisão exatamente em cima de eletrocatalisadores baseados em átomos isolados. Mas o fantástico é que, como eu falei também, é que as técnicas, né, já estão se adaptando a essa nova realidade. Hoje nós temos microscópios que, inclusive, o nome do microscópio é chamado pico, né, porque você consegue visualizar os átomos nessa dimensão, logicamente, né, e através disso, né, das possibilidades em termos de materiais, em termos de técnicas, que é possível você dizer que sim, é o futuro. Posso complementar, Vinícius? Claro, por favor. Na realidade, uma maneira prática de se enxergar é que assim, a tecnologia sempre tenta se aproveitar o melhor da ciência e a ciência se aproveita do melhor que a tecnologia tem a oferecer. Tanto que a gente vê isso, por exemplo, na evolução dos equipamentos analíticos, né? Se você, por exemplo, pegar o microscópio eletrônico de varredura, a evolução enorme que ele teve foi o quê? O melhor da ciência, atrelado a um bom projeto de engenharia de circuitos, que montou um dispositivo que você consegue fazer as imagens com 100 mil vezes de ampliação. Microscópio eletrônico de transmissão é a mesma coisa. Então, assim, a partir do momento em que você realmente está evoluindo sempre a ciência e a tecnologia, a gente nem sabe, a gente desconhece qual pode ser o limite. Perfeito. Bom, nós estamos caminhando aí para a parte final, né, do nosso painel, nosso debate. Vocês querem fazer uma colocação final, colocar uma visão de futuro, prever aí algum tema relevante que vai estar no centro da discussão no próximo Congresso Analítica? Vocês gostariam de finalizar assim com uma visão de futuro de curto prazo? Eu acho que se nos próximos 5 anos vocês colocarem o tema nanotecnologia, todo ano vocês vão ter algo novo a se discutir, né? Com isso, eu agradeço a participação mais uma vez, a todos os internautas, as pessoas que nos assistiram aí, muito obrigado e ao convite também. Eu gostaria de Claro. levantar um ponto importante que, mais do que uma oportunidade de conhecimento científico, a nanotecnologia hoje em dia é uma grande oportunidade de mercado, né? Então, com um número crescente de empresários brasileiros que não sabem justamente onde investir ou como inovar, a nanotecnologia no Brasil, considerando o número de centros, o número de doutores formados, todos os equipamentos que a gente tem, ele sim é um país competitivo nessa área. O Brasil tem muito a oferecer pelo mundo em inovação e que, na realidade, isso é uma grande porta para o crescimento econômico gigantesco. A gente já está vendo grandes empresas investindo em nanotecnologia no país, a CBMM, por exemplo, em baterias de óxidos de nióbio com grafeno, em Minas. Então, a gente tem que, assim, acredita na nanotecnologia, acredita no potencial dos cientistas brasileiros, porque tem muito futuro essa área. Dentro do tópico que geralmente a analítica traz, que é a nanotecnologia, eu gostaria de também que houvesse um subtópico ali, que é exatamente as técnicas de caracterização que nós temos no Brasil, que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, pessoas lá do meu estado, do Ceará, eles conhecem que, por exemplo, lá no LN Nano, no LNLS, nós temos gratuitamente acesso a essas novas técnicas, essas novas tecnologias, e que isso precisa ser melhor divulgado. Eu acho que a analítica tem esse peso, tem essa potência de fazer isso, divulgar para todo o Brasil, não só para o Brasil, mas para todo mundo, que nós temos, sim, como o professor Sérgio disse, capacidade de competir de igual a igual com outros países, mas também de informar a nossa população daquilo que nós temos no Brasil. E através dessa fala que eu agradeço novamente aos Vinícius, a Nádia pelo convite e estou à disposição para os próximos. Eu só tenho a complementar o que todos eles já disseram, né? E dizer que a nanotecnologia, ela está em constante transformação, né?
em constante aprendizado, e que o aprendizado tem que começar da base, né? Não adianta chegar quase no final, formando, e depois joga toda a teoria e toda a experimentação para o aluno aprender, né? E depois ele aprende muito sozinho, em pesquisas e tudo mais. Então, começa da base, dando base para os alunos, e as pesquisas nas áreas que a gente tem aí, né, de fundamental importância, precisa de mais incentivo, né, não só do governo, mas das empresas, né, e para que haja um grande desenvolvimento, né, para que a gente consiga aí desenvolver novos produtos e materiais em todas as áreas, né, como nesse caso do Covid, né, que é um exemplo marcante aí, que está precisando cada vez mais de estudos, né, e a nanotecnologia com certeza está atuando nisso, né, e agradecer novamente, Vinícius, a Nádia, o convite, e parabenizá-los, né, pela iniciativa, e estamos aí de portas abertas para recebê-los e poder ajudar assim que possível. Perfeito. Muito obrigado. A sessão de hoje só aumentou ainda mais a admiração que eu tenho por vocês que estudam a química analítica, né, que se aplicam tanto, colocam tantas horas de pesquisa para trazer esse ensinamento para nós. Nádia, você quer fazer as palavras finais antes do encerramento? Eu fico com o fim, né? Que mancada, eu só começo e fim. Queria, Vinícius, obrigada aí pela moderação, sensacional, obrigada mesmo pela tua participação, e imensamente muito obrigada eu, Thiago, o Josué, o Sérgio, o Elton, sensacional o conteúdo de hoje, acho que fica um gostinho de... tem muita coisa ainda para a gente ouvir, tem muita coisa para a gente discutir, e tem muita coisa, acho que para a gente trabalhar, e pode ter certeza que a Feira Analítica está aí de olho no mercado de nanotecnologia, então vamos trabalhar juntos, eu acho que é juntos que a gente constrói isso, conta com a gente também. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aí na tarde de hoje ou ao longo dessa semana. Esse conteúdo foi gravado e em breve estará disponível nas nossas plataformas digitais. Então, deixo um grande abraço de todos nós da Analítica e nos vemos de 28 a 30 de setembro de 2021 no São Paulo Expo. Até lá. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.